Ora, olá a todos, obrigado Fábio, obrigado a todos por terem vindo. Como o Fábio disse, o meu nome é José Maria Barbosa, estou a ter um doutoramento aqui na Universidade de Engenharia Civil, na área das cidades sustentáveis, e hoje venho-vos apresentar um trabalho que saiu fruto dessa tese, uma parte inicial, que tem a ver com uma definição de sustentabilidade. Ou seja, o que é que significa sustentabilidade? É uma palavra que nós ouvimos todos os dias nos jornais, políticos, jornalistas, ambientalistas, todos falam de sustentabilidade, mas afinal o que é isso? E quando se faz esta pergunta, normalmente toda a gente se lembra da definição que foi feita pela ministra finlandesa Brundtland no relatório da Cimeira da Terra de 87, que é que o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Acho que todos concordamos com esta frase, não é? Porque é muito óbvio, é muito lógica, faz sentido. No entanto, no mundo científico foi-se descobrir que esta definição tem alguns problemas. O principal problema podemos dizer que ela não é descritiva. Ou seja, nós podemos concordar com esta frase, mas esta definição não nos diz como é que nós de facto chegamos à sustentabilidade. E o que acontece é que, ao ser vaga e subjetiva, ela leva a diferentes interpretações e cada pessoa interpreta à maneira que acha que é correta e isso traz problemas. Essas várias interpretações podem ter a ver, por exemplo, com as necessidades. O que é que são as necessidades de agora e do futuro? Se elas mudam com o tempo, se elas são as básicas, se inclui luxos, qual é essa escala de tempo no futuro em que isto se refere. Com a minha pesquisa, o que eu descobri é que há vários autores que concordam que esta definição tem problemas, e um autor que é este, o Hopwood, em 2005 fez um estudo à procura de todas as definições que foram surgindo a partir desta. Algumas mudavam apenas algumas palavras, outras eram totalmente contrárias, e ele encontrou mais de 100 definições diferentes de sustentabilidade. Ou seja, a conclusão é que não existe nenhum consenso científico sobre o que é a sustentabilidade de uma definição específica e concreta. Com o tempo, isto aconteceu foi que o conceito perdeu a objetividade e tornou-se confuso. E, segundo a Fundação de Ciência Americana, como a nossa FCT, uns estudiosos lá concluíram que havia dois resultados possíveis. Ou o conceito tornava-se inexpressível sem qualquer rigor científico, que acontece, ou então pode se tornar um slogan que é usado por demagogos e populistas, que dizem que são sustentáveis, não é? E temos aqui um arquiteto, o Rem Koolhaas, que é da Universidade de Harvard, a dizer que a sustentabilidade tornou-se num ordenamento. E depois temos o greenwashing. O greenwashing, para quem não sabe, é uma prática empresarial e política de disfarçar os negócios com o símbolo verde e dizer que nós somos todos sustentáveis. E como a sustentabilidade não está bem definida, qualquer empresa pode dizer que é sustentável, porque, de acordo com a interpretação deles, eles podem dizer isso e ninguém verifica. Ninguém tem que substanciar os seus argumentos. Não é? E o conceito ficou tão desgastado e descredibilizado que temos aqui a Hunter Lovins, que é presidente de uma agência ambientalista americana, que diz que a sustentabilidade é a coisa certa a fazer, é a coisa inteligente a fazer e é a coisa lucrativa a fazer. E acho que todos conseguimos perceber que a procura de lucro contínuo não traz a sustentabilidade. Isto é uma espécie de greenwashing político e acontece aos mais altos níveis. E, por outro lado, temos aqui o Donald Trump a mostrar que o conceito já está tão desgastado que já é popular fazer o contrário. Quer dizer, a sustentabilidade é uma treta, não é? Está a nevar no Texas e no Louisiana, o aquecimento global é uma farsa muito rara. Ou seja, o conceito de sustentabilidade, na verdade, não há uma definição que funcione. Já. Quem pesquisa também de sustentabilidade vai encontrar certamente esta imagem que define as três dimensões mais consensuais, que é o ambiente, a sociedade e a economia. E elas, normalmente, estas dimensões resultam do relatório de Brundtland, que é mais do que aquela definição, e normalmente estas dimensões são vistas de forma isolada. E o que é que isso quer dizer? O ambiente está de um lado, do outro lado está a sociedade, do outro está a economia, eu vou voltar aqui atrás, e para haver sustentabilidade é preciso haver um equilíbrio entre estas dimensões. Tem aqui as várias interações possíveis, não é? Em relação à dimensão ambiental, o ambiente é a dimensão com mais visibilidade, não é? Que o green vem da dimensão ambiental, etc. Nós falamos muito de aquecimento global, alterações climáticas, camada de ozono, mas há também quem veja a dimensão ambiental como a defesa dos meios de suporte à vida, da biodiversidade, e há também quem diga que a dimensão ambiental trata-se da defesa dos direitos dos animais. Por outro lado, a dimensão social
é aquela que tem menos mediatismo. Quase ninguém fala da sociedade como o meio da sustentabilidade, como um elemento da sustentabilidade. Há quem veja a dimensão social como a necessidade de satisfação das necessidades da população, básicas ou outras. Há quem veja como uma promoção de comportamentos éticos, ou há quem veja como a manutenção de valores culturais ou de tradições antigas. Já a economia é o cerne da discussão política sobre sustentabilidade. Quando nós ouvimos um político, ou um economista, ou um jornalista a falar de sustentabilidade, normalmente ele está a falar apenas da dimensão económica. O principal objetivo político e empresarial é o crescimento económico. Este é o promovido e teoricamente, ou mitologicamente, poderia dizer assim, há o mito do trickle-down economics, que é quanto mais rico ficam os mais ricos, essa riqueza espalha-se pelos mais pobres e levantam os mais pobres da linha de pobreza. Que não é o que acontece, como nós sabemos, os 1% são cada vez mais ricos, já nem são os 1%, os 0,1% já têm tanto como o resto de metade da população do planeta. A desigualdade intrageracional é gritante. Este é um tema que, obviamente, gera grande controvérsia. A maioria dos movimentos ativistas, assim como movimentos zeitgeist, dão em cima da economia como o grande problema da sociedade. Há também um grande debate na abordagem da sustentabilidade fraca e sustentabilidade forte. O que é que isto quer dizer? Como eu estava a dizer há bocado, as três dimensões, de acordo com o relatório de Brundtland e com a maioria da literatura internacional política ou filosófica, promove equilíbrios entre as dimensões. E o que é que se resultou daqui? Que pode ser promovida a sustentabilidade através de um bom desempenho numa das dimensões, e isso pode ser compensado por um mau desempenho noutra. Por exemplo, surge aqui o conceito de ecoeficiência, que é muito utilizado eu próprio desconhecia o que é que isto queria dizer na verdadeiro sentido, que, por exemplo, pode-se dizer atribuir um valor económico a uma tonelada de dióxido de carbono de emissões, o dióxido de carbono equivalente, e dizer que esse valor vale $100. Então, se um sistema produzir uma tonelada de dióxido de carbono, mas se produzir mais de $100 de lucro, que ele é sustentável. E isto é o que quer dizer a coeficiente, isto é que é a sustentabilidade fraca. O desempenho numa dimensão pode ser melhorado pelo desempenho noutra. Eu encontrei vários artigos científicos a defender estes métodos. Tenho aqui o exemplo do Xing, que promove este método, e eu fui descobrir que ele depois era financiado pela BP, e o método que ele estava a promover era usado nos campos de petróleo da British Petroleum para dizer que era sustentável, era o método de avaliação que eles usavam. Depois temos aqui o Ying et al., que a minha área das cidades, ele fez um estudo de ecoeficiente às cidades chinesas e concluiu que mais de metade eram sustentáveis, ou ecoeficientes. O termo é misturado, não é? Porque não é uma definição de sustentabilidade bem definida, porque apesar de terem grandes níveis de poluição, quase nem se conseguia respirar em algumas das cidades, mas o lucro era superior pelo valor que ele atribuía à tonelada de carbono equivalente. A cidade eram ecoeficientes. Temos aqui outro trabalho que é muito interessante, e depois no fim tenho uma lista dos trabalhos que eu acho mais interessantes para quem tiver interesse no assunto, que é do Hopwood, ou da Hopwood, não sei, que ele estudou todas as definições de sustentabilidade que existiam na literatura e criou um gráfico em que ele pôs na linha vertical o nível de preocupação social e na linha horizontal a preocupação ambiental. Ou seja, à esquerda em baixo temos logo os economistas neoliberais que não têm qualquer preocupação ambiental ou social. Temos, por exemplo, em cima de todo, os cornucópias socialistas, que são aqueles que querem ser só da sociedade. Nós temos de ter os nossos bens assegurados, temos de ter o emprego, temos de ter tudo. O ambiente é uma externalidade, como o Ricardo estava a dizer. E, por outro lado, também temos os ecologistas profundos que querem defender o ambiente e os animais, e a sociedade fica até para segundo plano. O debate da sustentabilidade está algo no centro, e há três grandes grupos que ele definiu, que é os grupos do status quo, que são os defensores do status quo, são basicamente aqueles que acreditam que a sustentabilidade se consegue no sistema económico atual, que nós estamos a caminhar para a sustentabilidade, demora tempo a lá chegar, e nós já vemos de lá chegar. Isto tem diferentes níveis estes nomes de instituições que estão ali, não foi eu que pus, foi o próprio autor, e tirando o movimento Zeitgeist e o Projeto Vênus, que estão lá em cima à direita. Depois temos o grupo dos reformistas, que são aqueles que acreditam que o sistema atual
está bem, mas precisa de reformas. Precisamos de implementar novas leis, precisamos de alterar as leis existentes e que através destas alterações nós conseguiremos chegar à sustentabilidade. E por outro lado temos os transformistas. São aqueles que não só não veem neste sistema uma solução, mas veem como a causa do problema. E que veem o caminho para a sustentabilidade como é preciso alterar este sistema completamente. O movimento Zeitgeist e o Projeto Vênus incluem-se neste grupo. Temos aqui um conjunto de grupos. E como eu vos vim apresentar uma abordagem científica à sustentabilidade, até agora tivemos a ver abordagens político-filosóficas, que é o que existe, basicamente, na literatura. Basicamente tem aqui um autor que é o Christian e Smith, que chegaram à conclusão que eles também estudaram as várias definições existentes, que não havia nenhuma frase que fosse suficiente para definir o que era a sustentabilidade. Uma frase como, por exemplo, a do relatório de Brundtland. Então eles criaram uma metateoria e dizem que é através desta metateoria que se pode definir a sustentabilidade. O nome parece complicado, não sei se alguém aqui já ouviu falar de metadados. Por exemplo, eu vou exemplificar um conjunto de dados, pode ser uma lista de contactos que tem o nome. O José, o Kim e o Francisco têm os nomes. Metadados seria os mesmos nomes, mas associados ao número de telemóvel, a morada, o e-mail, etc. Ou seja, uma metateoria é um conjunto de teorias, ou uma teoria que tem um conjunto de pontos que devem ser justificados para se ter uma teoria completamente definida. E tem uma parte teórica e uma parte prática, que é a parte que faltava às teorias existentes. Ninguém disse até agora uma definição que exemplifique na prática como é que se pode chegar a um modelo sustentável, um modelo social, por exemplo. Então, eu peguei nesta metateoria e desenvolvi cada um dos módulos que eles defenderam. O módulo 1, que é a definição do problema, basicamente é o reconhecimento que a atividade humana tem impactos no ambiente, no planeta, e tal como o Ricardo já explicou aqui exaustivamente, nós precisamos desse ambiente para nós conseguirmos sobreviver. É o que está em risco, a nossa própria sobrevivência. As expectativas científicas, muitas delas de 40 a 50 anos, põem em risco a continuidade da espécie humana no planeta. E esse é o problema. Ou seja, isto, cientificamente, o que é necessário garantir é um equilíbrio dinâmico entre os impactos da humanidade e a capacidade de regeneração do ambiente. Por outro lado, é preciso garantir a manutenção dos sistemas de suporte à vida, não é? Que nos permitem continuar na Terra, não ultrapassar a capacidade de carga e usar uma visão científica de causa e efeito. Isto é muito importante, porque até agora há teorias socioeconómicas que teorizam que se fizermos esta medida vamos chegar a um certo resultado, mas não há nenhuma relação científica de causa e efeito que prove isso. E por isso qualquer um pode dizer que se aumentarmos o emprego vamos ter um resultado económico X ou Y. Não há nada que consiga provar isso. E nós precisamos usar aqui uma relações de causa e efeito científicas, de facto, para dizer que uma ação tem um certo resultado. E isso é possível. O módulo 2 é o princípio normativo de justiça. Tem a ver com a visão antropogénica da sustentabilidade, ou seja, a sustentabilidade tem a ver connosco. Há quem pense que a sustentabilidade era ter pena dos animais ou das plantas. Não, a sustentabilidade tem a ver com a nossa sobrevivência, não é o planeta não precisa de nós. E o objetivo é evitar a nossa própria extinção e, além disso, não queremos só sobreviver, nós queremos viver, temos que ter qualidade de vida e, para isso, nós precisamos de certas regras sociais que sejam implementadas. Tem aqui a justiça intergeracional, que o relatório de Brundtland menciona, e intrageracional, que, de acordo com o relatório de Brundtland, não há problema nenhum se houver disparidade de rendimentos dentro da mesma sociedade. Há pobres e há ricos, mas só conta das necessidades atuais e futuras. Há vários pontos que têm que ser bem definidos. Justiça distributiva, participação da população, tal participação democrática, equidade geográfica entre países e continentes, processual, tem a ver com igualdade de género, igualdade de pessoas de diferentes classes sociais, religiões, etc. Equidade entre espécies. Depois, o princípio de integração. Ao bocado falei-vos da vista isolada de cada dimensão da sustentabilidade. Uma visão científica não vê assim o sistema social. Como o Ricardo disse, nós estamos num planeta, a sociedade age num planeta, e nós temos aqui um autor que é o Giddings, que fez um artigo brilhante sobre isto. Ele disse que a economia é um modelo social que faz parte da sociedade. Não está independente da sociedade. É uma criação nossa.
nós não precisamos da economia, a economia precisa de nós. E, por sua vez, nós precisamos do ambiente, mas o ambiente não precisa de nós. Ou seja, é um sistema integrado em que avalia tudo, considera a inter-relação entre estas dimensões. Num trabalho posterior, este mesmo autor considerou a economia como uma atividade humana e mudou aqui o esquema, mas basicamente as conclusões são as mesmas. Depois, também para definir a sustentabilidade, é preciso definir critérios de sustentabilidade. Ou seja, como é que nós avaliamos um sistema para saber, vou tentar ser para saber se ele é sustentável ou não. Nós precisamos de fazer avaliações de sustentabilidade. Esta é uma área de trabalho que eu estou a trabalhar desde 2007, de avaliação de edifícios e agora de cidades, de vários tipos. E uma abordagem científica deve promover uma sustentabilidade forte, ou seja, tal coisa de haver equilíbrios entre dimensões não pode ser, tem que ser uma visão integrada. Uma abordagem top-down, eu não vou entrar em muito detalhe porque senão nunca mais saímos daqui, mas no debate se quiserem. Tem que ser uma avaliação absoluta, ou seja, o que é normal fazer é dar níveis de desempenho, como aqui o nosso colega sabe, o A, o B, o C, não é? Este é melhor do que este, mas para a sustentabilidade isto não é relevante. O que é relevante é dizer, este sistema ou é ou não é, a avaliação tem que ser feita com base em requisitos mínimos. E os requisitos mínimos ambientais devem ser feitos em função dos limites planetários, ou seja, dos impactos ambientais máximos que nós podemos ter no planeta. Eu, por exemplo, estou agora a estudar o nível máximo de dióxido de carbono que nós conseguimos ter no planeta, as tais 2 ponto qualquer coisa gigatoneladas, e a zona de conforto que nós podemos atuar, que é 1,74, qualquer coisa, isto varia muito dependendo dos autores e das formas de medição. Pronto, e depois há os requisitos mínimos sociais que têm a promoção de qualidade de vida para toda a população toda, não há sem disparidade. Por fim, o Ricardo já abordou aqui um bocadinho o método de implementação. Esta se calhar será a parte mais importante, porque até agora falar isto ainda foi um bocado uma parte teórica, mas como é que se põe isto na prática? E na literatura só há um método que eu conheça que desenvolveu um sistema que permite aplicar a sustentabilidade na prática. Este método chama-se economia baseada em recursos, é um sistema que é definido pelo movimento Zeitgeist. E basicamente eu convido-vos a imaginar, já ao bocado, para quem esteve no início, viu uns vídeos sobre Marte, etc. Imaginando que nós vamos colonizar Marte daqui a uns 10 anos, se calhar, quem sabe, que nós vamos chegar lá e será que vamos pôr astronautas a produzir sapatilhas e astronautas a produzir borracha, uns a ganhar mais do que outros? Vai haver astronautas pobres e ricos, eles vão andar em competição, vão haver fronteiras em Marte. Se nós olharmos para um ponto de vista científico, por exemplo, como na estação interplanetária, a ISS, né? Como é que se chama? Exatamente. Lá tudo funciona num sistema integrado, todos são vistos de forma igual. E quando nós fazemos uma visão científica, é assim. Ou seja, nós podemos fazer a mesma abordagem no planeta Terra e pensar num sistema de gestão global de recursos, que basicamente não é mais do que saber onde é que estão os recursos que nós precisamos, as quantidades que existem, as dificuldades de extração, as capacidades de regeneração, e nós temos um sistema então de gestão dos recursos. Isso não funciona sozinho, é claro, é preciso um sistema de gestão de procura e distribuição, ou seja, como é que vamos fazer esses recursos chegar onde são necessários para o sistema de gestão industrial, de produção, e como é que esses bens chegam às pessoas, quanto é que é possível chegar a cada pessoa, não é? Em função dos recursos existentes, de forma a proporcionar a tal qualidade de vida necessária. Existem várias estratégias possíveis, eu não posso entrar em detalhe. E depois temos a tal estratégia de produção que deve seguir princípios de preservação, segurança e eficiência. Não é como agora, não sei se alguém está aqui familiarizado com a obsolescência planeada, em que nós queremos produzir para se gastar rápido, para se comprar mais, para potencializar o lucro. Pronto, se quiserem me falar mais no debate, posso falar, que já tenho pouco tempo. Pronto, para concluir, a sustentabilidade é um conceito muito importante. Todas as políticas que nós podemos definir, as nossas direções como humanidade para evitarmos a nossa própria extinção, para nós conseguirmos uma sociedade igualitária e que seja boa para toda a gente, nós temos de saber o que é sustentabilidade, tem que estar bem definido e para nós definirmos esses caminhos para chegar lá. Definirmos como sociedade em conjunto. E a conclusão deste trabalho foi que as definições abstratas e filosóficas que nós tínhamos até agora não são suficientes. Levam a várias interpretações, cada pessoa tem a sua noção do que é sustentabilidade e por fim, é necessária uma abordagem científica, como é que eu falei. Eu sou um investigador, podem haver outros investigadores com outras opiniões, mas uma abordagem científica quer dizer que ninguém dá a sua opinião.
fazem-se propostas, essas propostas são validáveis cientificamente. Podemos testar, imaginar, seja em programas informáticos ou filosoficamente, se for o caso, mas essas teorias podem ser verificadas como falsas. Aliás, esta teoria que eu apresentei é com certeza falsa, porque haverá outro cientista que vai pegar neste trabalho e noutros e vai juntar e vai fazer um ainda melhor. Assim como eu peguei em trabalhos de outros autores. E isto é que é o processo científico. Não há orgulho, assim como na política ou na economia, em que os políticos dizem eu sou o dono da razão e é assim, votem em mim. Na ciência não funciona assim e é preciso uma abordagem científica. Eu não conheço outra abordagem que seja melhor para promover a sustentabilidade no planeta. Então a mensagem final que eu vos deixo é: quando na próxima vez alguém vos disser que este elemento ou este sistema é sustentável, perguntem: como assim sustentável? Obrigado.